Deu certo o compartilhamento? Deu, certinho. Tá aberto. Beleza. Gente, então, hoje a gente vai falar sobre uma aula nova que a gente nunca, pelo menos, né, aqui a gente nunca abordou, que é o manejo de complicações, né, dos pacientes que estão com transtorno por uso de álcool. Essa é uma aula que foi feita por mim e pelo Vitor, mas eu vou apresentar, e aí até o final do mês a gente vai liberar um novo protocolo, sobre o manejo, né, dessas complicações. E aí vamos falar só um pouquinho sobre o impacto do álcool, né, na saúde pública brasileira. A gente tem uma prevalência de aproximadamente 63,6% da população adulta que já consumiu álcool pelo menos uma vez na vida, e 31,6% revelam um consumo de álcool ativo mensalmente. A gente tem uma mortalidade, né, pelos transtornos de uso de álcool, que vai incluir várias questões que a gente vai falar aqui, e esse quadro é responsável por aproximadamente 12 óbitos por hora no nosso país. A gente tem um impacto econômico muito expressivo também, por conta de custos de 18,8 bilhões de reais, né, gastos para o tratamento desses pacientes pelo Estado, e 1,1 bilhão só de internações e procedimentos médicos por conta de complicações agudas e crônicas desses problemas. Falando um pouquinho sobre estratificação de risco e o de consumo e os limiares de risco para esses pacientes. A gente vai considerar que um consumo pesado de alto risco, pensando em homens menores do que 65 anos, é maior que 14 doses por semana ou mais que 4 doses em uma única ocasião. Já para mulheres e pacientes acima de 65 anos, a gente vai considerar acima de 7 doses por semana ou acima de 3 doses em uma única ocasião. A dose que a gente vai considerar como padrão seria 14 gramas de etanol puro. Só para a gente conseguir exemplificar, seria 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 45 ml de alguma bebida destilada. Então, pensando que não existe, na verdade, uma dose segura para o uso de álcool. A gente tem um risco de neoplasias e traumas, e ele é contínuo e vai ser dose dependente. Quanto mais quantidade o paciente tomar e maior o tempo, né, de exposição, maior os riscos o paciente vai ter. Vamos falar um pouquinho então sobre a abstinência, que acaba gerando vários dos outros problemas que esses pacientes vão ter. Como que funciona o equilíbrio basal, né, do sistema nervoso central, no caso de um paciente etilista? A gente tenta fazer o cérebro, né, faz uma harmonização que tenta ser contínua entre o tônus inibitório, que vai ser o estímulo do GABA, que vai ser um freio, né, para excitação exacerbada, e um tônus que vai ser excitatório, que é pelo glutamato NMDA, que é basicamente o acelerador. Então, a gente sempre fica nessa tentativa de equilíbrio entre um tônus que é o freio e um tônus que é o acelerador. O paciente que tem um uso agudo abundante de álcool vai ter o álcool como um sistema, um circuito inicialmente depressor do sistema nervoso central. E isso pode, então, potencializar essa atividade GABAérgica, que é essa atividade que causa um freio, e com isso bloquear a atividade excitatória. Mas os pacientes que têm um etilismo crônico começam a apresentar uma certa tolerância, que a gente chama de neuroadaptação crônica. Então, para esse paciente conseguir ficar sempre num estado de depressão, não depressão, né, mas para ele não ter o estado de superexcitação, o cérebro vai fazendo como se fosse uma down regulation, então diminuindo a sensibilidade dos receptores que causariam esse freio e vão multiplicar a densidade e a sensibilidade dos receptores glutamato NMDA, que vão fazer uma up regulation. Então, o paciente não vai ter mais um equilíbrio. Ele vai ficar mais tendendo a esse efeito mais excitatório, que é o efeito acelerador. Quando o paciente tem uma retirada abrupta do álcool, que é o que a gente fala de uma ruptura abrupta ou tempestade adrenérgica, o paciente vai remover essa força depressora, e isso vai fazer com que o sistema nervoso dele aumente ainda mais esses aceleradores por conta da escassez desse freio.
que seria o sistema do GABA, né? Então, esse resultado de neuroexcitabilidade sem uma oposição do GABA e essa hiperatividade autonômica vai causar os primeiros sintomas de abstinência, que a gente conhece muito, como tremores, taquicardia e até crises convulsivas. O tratamento, basicamente, é a gente usar um benzodiazepínico que vai entrar como um freio artificial que vai se ligar aos receptores GABA que restaram, né? E vai tentar fazer esse sistema de freio no paciente que está com hiperexcitação. Então, como que é a cronologia do paciente com síndrome de abstinência alcoólica? Então, a síndrome de abstinência, os sintomas normalmente iniciam após 6 horas dessa retirada abrupta do álcool. Então, não precisa ser dias, né? Mas esses sintomas menores, que são sintomas autonômicos, podem durar de 6 a 36 horas. O paciente pode apresentar tremores de extremidades, e aí essa variação, né, de gravidade do tremor pode existir, ansiedade, náuseas e vômitos, diaforese e palpitações. Com a evolução, né, passando de 12 a 48 horas, o paciente pode ter duas questões diferentes. As crises convulsivas relacionadas com a abstinência, que a gente chama de RUM fits, e que são convulsões tônico-clônicas, né? E o paciente também pode ter alucinose alcoólica, que podem ser alucinações visuais, auditivas, táteis, sensoriais, mas mantendo ainda sinais vitais normais. A partir de 48 a 96 horas de um paciente que está com síndrome de abstinência, mas que ainda não iniciou um tratamento adequado, o paciente pode evoluir para quadros mais graves, que seria o pico dessa síndrome de abstinência, que é o delírio tremens, né? Então, o paciente pode ter desorientação global, que é o próprio delírio, agitação extrema, instabilidade autonômica severa, que seriam os mesmos sintomas anteriores, mas muito mais graves, hipertermia e risco de mortalidade. Então, um paciente com delírio tremens, né, como a gente vai ver a escala de gravidade de abstinência, esse paciente precisa estar na sala vermelha para monitorização. E aí a gente utiliza, né, uma estratificação de gravidade que a gente vai colocar no nosso protocolo, que eu acho que é muito interessante, porque ele vai digitar não só o entendimento da gravidade do paciente, mas também o tratamento que a gente vai fazer, que é uma escala que chama SIWA-R. Ela é uma escala que é utilizada porque ela vai transformar essa avaliação da abstinência, que é subjetiva, num parâmetro clínico objetivo. Ela tem 3 principais objetivos, né, quando a gente implementa no protocolo. Primeiro, um tratamento personalizado, em vez de a gente sair prescrevendo doses fixas de benzodiazepínicos, porque isso vai estar relacionado diretamente com outras comorbidades do paciente, tolerância a benzodiazepínicos, idade, função renal, a gente vai tentar se guiar pela escala de SIWA-R, para a gente medicar aqueles pacientes que estão com um score maior do que 10 pontos. Isso causa, então, uma segurança contra uma depressão respiratória, para a gente não fazer uma dose muito grande de benzodiazepínico, e também para padronizar a linguagem multiprofissional, porque com a gente tendo um entendimento objetivo, numérico, de como está a gravidade da síndrome de abstinência, a gente consegue passar para outros profissionais que vão entender melhor o tratamento que a gente está fazendo, quais as necessidades que aquele paciente tem. Inclusive para a gente justificar, por exemplo, internação em CTI, né? Então, o que essa escala avalia? Ela é uma escala que vai de 0 a 67 pontos e ela vai dar pontuações diferentes a cada um desses critérios. Então, a gente avalia náuseas e vômitos, tremores, sudorese paroxística, ansiedade, agitação psicomotora, alterações táteis como formigamento, queimações, alucinação, alterações auditivas, visuais, cefaleia ou sensação de peso e orientação ou enevoamento sensorial, que é aquela sensação que o paciente está meio fora do corpo. E aí a gente tem os resultados e a interpretação de cada pontuação. O paciente que tem uma gravidade leve vai de 0 a 8 pontos, e aí a gente pode fazer o manejo de forma mais social, né, junto com assistente social e manejo de outras condições que estejam associadas. No paciente com uma gravidade moderada, vai do score de 9 a 15, a gente já tem indicação, então, de usar benzodiazepínico, mas a gente vai, então, guiar pelos sintomas e pela gravidade dos sintomas. E o paciente que tem uma gravidade grave, né, uma estratificação muito grave, tem um score acima de 16. É um paciente, então, que tem risco muito grande de delírio tremens,
tremens, precisa ficar em sala de emergência, a gente precisa solicitar vaga de CTI para esse paciente. A medicação, né, benzodiazepínico tem que ser feito imediatamente e a gente tem que fazer profilaxias para evitar outros desfechos desfavoráveis. E aí, como que a gente vai fazer o tratamento medicamentoso? Então, como eu falei, de acordo com a nossa escala CIO-AR, a gente vai escolher a terapia guiada por sintomas, que é de acordo com o valor dessa escala. Se tiver acima de 10, a gente tem indicação de fazer benzodiazepínico, e aí a gente vai fazendo e reavaliando o paciente com essa escala para avaliar se ele precisa receber doses mais frequentes ou se a gente pode começar a espaçar. A primeira linha de tratamento é o diazepam, que a gente pode fazer 10 a 20 miligramas VO ou EV, lembrando que no caso de VO, o paciente precisa tolerar a via aérea, a via oral, então ele tem que estar obedecendo comandos, responsivo, não pode ter vômito, náusea, então se for esse caso, a gente tem que fazer o benzodiazepínico EV. Os protocolos up-to-date indica para a gente fazer lorazepam em pacientes com cirrose avançada ou idosos fragilizados, mas no nosso caso a gente não tem esse medicamento na unidade, então a gente vai usar o diazepam mesmo, mas sempre com cautela por conta dessas questões. E a gente tem vantagens, né, do uso dessa terapia guiada por sintomas, porque a gente reduz uma dose total, né, que o paciente vai utilizar no dia, reduz o tempo de internação, porque o paciente não vai ficar tão sonolento por tanto tempo, e reduz o risco de depressão respiratória, as consequências que a gente tem disso. Falando agora do delírio tremens, primeiro, ele é uma emergência, né, que vai apresentar como delírio, hipertermia, taquicardia e picos hipertensivos. A gente tem a sedação de ataque, que também é o diazepam. A gente vai fazer diazepam EV a cada 5 a 10 minutos, então aqui a gente tem um alvo muito mais específico, né, para a gente fazer o paciente melhorar dos sintomas e objetivando um RASS, que é a escala de sedação, entre 0 e -2, que seria o paciente acordado, tranquilo, ou sonolento, levemente sonolento, mas acorda facilmente. Então, a gente não quer sedar o paciente demais a ponto dele rebaixar, mas a gente precisa resolver os sintomas e, com isso, o paciente precisa estar levemente sedado. Se o paciente, a gente está fazendo essas doses, chegando acima de 50 miligramas de diazepam em 1 hora, ou 200 miligramas em 4 horas, a gente chama isso de delírio tremens refratário. E aí, no caso dessa refratariedade, a gente tem outras opções de medicamento para utilizar. O fenobarbital pode ser utilizado como 130 a 260 miligramas EV e pode ser repetido a cada 15 a 20 minutos, lembrando do limite de 15 miligramas por quilo por dia, e o propofol, que a gente também pode utilizar 1 miligrama por quilo, seguido de uma infusão contínua, também tentando deixar o paciente com RAS entre 0 a -2. Lembrando também que o propofol e até o fenobarbital, dependendo da dose que a gente fizer, tem o risco de causar um rebaixamento maior, e o paciente talvez precise de proteção de via aérea para a gente conseguir controlar esses sintomas. E uma coisa que é super comum, que chega todo dia para a gente, são as crises convulsivas associadas à abstinência, que eles chamam de RUM-FITS. O mecanismo nessa fisiopatologia vai ser justamente esse desequilíbrio neuroquímico que eu expliquei no início da aula, que vai causar uma redução do limiar epileptogênico por uma dessensibilização crônica, né, pelo uso crônico do álcool, que nos receptores GABA, que são aqueles que fazem o freio, a down regulation desse sistema. E também, né, hiperexcitabilidade dos receptores NMDA que fazem o upregulation, que é o caso do paciente ficar hiperexcitado. Qual que é o tipo mais comum de crise convulsiva nesse caso? É tônico-clônico generalizado. Normalmente elas são únicas ou acontecem no máximo 2 a 3 vezes. E elas podem ocorrer entre 6 a 48 horas após essa cessação abrupta do uso de álcool. Ela tem um risco de evolução, né, para delírio tremens, igual qualquer caso de abstinência alcoólica, se a gente não fizer o tratamento adequado. Mas no caso das crises convulsivas, 1/3 dos casos, se não tiverem tratamento adequado, podem evoluir para delírio tremens. Então, dá aí mais de 30% dos casos.
E aí é uma coisa muito comum, né? A gente precisa pensar, será que esse paciente é realmente uma crise convulsiva que está relacionada com abstinência alcoólica ou o paciente tem algum outro motivo para crise convulsiva? Obviamente, o paciente que chega na nossa sala de emergência, a gente vai pensar que pode estar associado à abstinência, mas a gente também precisa pensar em outras causas. E aí a gente vai fazer revisão laboratorial para avaliar questões infecciosas, metabólicas, e sempre tem a dúvida: a gente deve solicitar exames de imagem, punção lombar? Se o paciente começar a apresentar um quadro que desvia do padrão típico, ou seja, crises focais, crises recorrentes, prolongadas, ou paciente que evolui para status epiléticos tem que ser entubado, a gente precisa fazer exames de imagem ou punção lombar, pensando em causas estruturais, como hematomas, infecções do sistema nervoso central. Novamente, o tratamento das crises convulsivas vai ser com diazepam, né, EV, sempre, no caso de uma crise que está ativa. Se for status epiléticos, entendendo então que essa crise está refratária, a gente não está conseguindo controlar, a gente pode fazer uso do fenobarbital e propofol, que são os medicamentos mais recomendados nesse caso. Não é recomendado, pelos protocolos e pelo up-to-date, a gente fazer fenitoína em casos que a gente sabe que são estritamente relacionados com síndrome de abstinência, porque é ineficaz e contraindicado. Os outros anticonvulsivantes, levetiracetam, carbamazepina, valproato, que nem são medicamentos que a gente tem, mas só a título de curiosidade, também não tem uma recomendação muito bem estabelecida, porque não tem evidência disso. E aí, falando um pouquinho sobre a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Como que funciona a fisiopatologia? Ela vai funcionar em duas fases, né? Primeiro, que o mecanismo celular, por conta da falta da tiamina, que é a vitamina B1, vai ter uma falência energética mitocondrial que vai levar a um estresse oxidativo e morte celular. Essa lesão cerebral, né, vai ser induzida por uma necrose, né, essa morte celular simétrica em áreas vulneráveis que vão estar relacionados com sintomas que o paciente vai ter. Então, o paciente inicia inicialmente com encefalopatia de Wernicke, que é o que a gente fala como uma fase aguda. É um quadro inicialmente reversível, que vai se manifestar pela tríade de confusão mental, ataxia de marcha e disfunção oculomotora, que pode estar relacionada ou com nistagmo ou com oftalmoplegia. Se esse paciente não receber um tratamento adequado, ele pode evoluir para a fase crônica, que é a síndrome de Korsakoff, que é uma síndrome que já é irreversível se não for tratada a tempo, e ela é marcada por amnésia anterógrada severa e confabulação nos estágios mais iniciais. Como que a gente faz o manejo farmacológico? Então, a gente, na suspeita clínica de que o paciente esteja com a síndrome de Wernicke-Korsakoff, independente de se o paciente está na fase aguda ou na fase crônica, a gente precisa fazer uma dose de ataque, que é a tiamina de 500 mg EV diluído em 100 ml de soro, que vai correr de 8 em 8 horas durante 2 a 3 dias. Após isso, a gente vai fazer uma dose de manutenção de 250 miligramas EV ou IM uma vez ao dia por 3 a 5 dias, ou a gente pode fazer depois VO ou de via interal, se isso já for seguro. As doses profiláticas que a gente usa como profilaxia são insuficientes no caso dos pacientes que já têm sintomas sugestivos de Wernicke-Korsakoff ou a síndrome completa. A infusão de tiamina deve sempre anteceder ou ser concomitante ao aporte de glicose para correção de hipoglicemia ou uso de soro glicosado. A glicose isolada consome as reservas, né, vestigiais de tiamina, o que vão precipitar esse dano necrótico que vai ser irreversível. E lembrando também que o magnésio é um cofator da ativação da tiamina, então a gente sempre precisa investigar se esse paciente tem uma hipomagnesemia, porque se tiver, a gente precisa fazer uma correção imediata. Aqui é uma tabela só para a gente comparar a dose que a gente vai fazer no caso de uma profilaxia, que é a prevenção da síndrome de Wernicke-Korsakoff, e já no tratamento da dose terapêutica, que é o que eu falei anteriormente. No caso da profilaxia, a gente tem como objetivo, então, prevenir a evolução para essa síndrome em pacientes que têm risco. E
Os pacientes que têm risco são etilistas crônicos que chegam para a gente desnutridos, que foram admitidos por outras causas graves, qualquer causa grave que demande internação, por exemplo, sepse, pancreatite, infarto, AVC, qualquer coisa, e que receberão uma carga de glicose. Então, para isso, a gente vai utilizar esse esquema profilático, que é de 100 a 250 miligramas EV ou IM, uma vez ao dia, por 3 a 5 dias. Pode ser parenteral, IV ou IM. A via oral, nesses casos, é contraindicada por conta de má absorção crônica que esse paciente já tem, o que não chegaria numa dose terapêutica. A gente também precisa falar da cetoacidose alcoólica, que pode ser muito confundida com cetoacidose diabética, porque vão ter várias questões parecidas, mas a gente tem questões diferentes no tratamento. O gatilho inicial vai ser após um consumo severo, né, exagerado de álcool, seguido de uma parada de ingesta calórica, que pode ser motivada por vômito, por dor. O paciente vai fazer uma depressão de glicogênio somado ao bloqueio da neogênese, que vai gerar hipoglicemia e estresse hormonal agudo, disparando lipólise em massa, né, o que vai causar acetose. E o paciente tem uma acidose metabólica grave, com anion gap elevado. Na UPA, a gente tem essa dificuldade, por exemplo, no caso da cetoacidose diabética, que a gente não consegue dosar o beta-hidroxibutirato. Então, muitas vezes, de maneira indireta, a gente pega os nossos pacientes diabéticos, né? E se ele apresenta uma hiperglicemia associada a uma acidose metabólica de anion gap elevado, a gente vai indiretamente diagnosticar com uma cetoacidose diabética. Mas é muito importante a gente entender se esse paciente não é etilista e teve esse gatilho inicial. O manejo padrão vai ser com soro glicosado e soro fisiológico, porque o mais importante é a gente restaurar o volume intravascular e fazer uma infusão de glicose para estimular a liberação de insulina, porque isso vai cessar a lipólise e a cetogênese. Lembrando de como a gente vai fazer glicose, a gente precisa fazer tiamina nesses casos. E tem condutas que são contraindicadas que vão um pouco contra o que a gente faz no caso de cetoacidose diabética. A gente não utiliza insulina de rotina, porque esses pacientes, no geral, eles estão hipoglicêmicos, e aí a gente pode acabar aumentando a hipoglicemia, causando hipoglicemia severa. E o bicarbonato, que também na cetoacidose a gente não usa de rotina, mas a gente também, nesse caso, não tem benefício comprovado. Normalmente a acidose metabólica vai ser corrigida pela metabolização dos corpos cetônicos depois que a gente começar a hidratação e glicose. Muito importante falar também sobre os distúrbios hidroeletrolíticos em pacientes etilistas crônicos e reposição volêmica. Esse paciente, no geral, ele tem um déficit volêmico agudo e crônico, seja por perdas cutâneas que ele teve após uma ingestão exagerada, com diaforese, vômito, ou pacientes que estejam fazendo qualquer outro quadro gastrointestinal, ou até pacientes que estejam com essa hiperatividade adrenérgica, síndrome de abstinência, são pacientes que a gente precisa restaurar esse déficit volêmico. E também, no geral, esses pacientes têm um esgotamento eletrolítico severo por conta de desnutrição, má absorção intestinal, né, perdas renais causadas pela diurese aguda, pelo uso do etanol. Então, a gente faz expansão volêmica com soro fisiológico ou ringer lactato, lembrando sempre do magnésio, que a gente tem que fazer, principalmente se o paciente está com uma hipocalemia refratária, sempre lembrar do magnésio, porque pode estar abaixo. O potássio e o fosfato, a gente fazer essa correção endovenosa também. Cuidado, né, para a gente não fazer uma correção muito rápida para evitar arritmias letais. E a hiponatremia, para a gente também se limitar a corrigir 8 mEq por litro em 24 horas, para a gente evitar a síndrome de desmelianização osmótica. Agora a parte clínica acabou um pouco, só queria falar um pouquinho sobre a abordagem social e o projeto Reconhecer. A Glaucia falou com a gente no nosso último encontro sobre a abordagem do serviço social, e nesse caso é muito importante que a gente entenda esse paciente, estando na UPA, como uma janela de oportunidade para a gente poder tratar outras questões, sejam outras questões clínicas ou outras questões sociais.
Então, o serviço social vai fazer uma avaliação de vulnerabilidade social. O paciente pode estar em situação de rua, ele pode estar com uma insegurança alimentar. A gente precisa, né, assistente social, principalmente, fazer uma mediação de conflitos com familiares, que normalmente existe já nesse tipo, com esse tipo de paciente. É importante também a gente lembrar do projeto e reconhecer e fazer esse acionamento imediato, conforme o fluxo que já existe na nossa unidade. E da nossa parte médica e de equipe de saúde no geral, é importante a gente fazer duas coisas. Ter uma investigação imparcial, porque se a gente atribuir todo o rebaixamento de sensório em paciente etilista ou trauma só em embriaguez e deixar de pensar que esse paciente pode ter um TCE grave, o paciente pode ter uma alteração metabólica infecciosa, a gente está estigmatizando esse paciente. Então, é importante que a gente faça essa desestigmatização com uma neutralidade técnica, e até para o paciente conseguir confiar na gente, contar coisas que sejam importantes para o nosso tratamento. E importante também é falar dos critérios de alta e a continuidade do cuidado. A gente vai pensar num paciente que está pronto para ir, né, para o CAPS ou para casa, são os pacientes que têm estabilidade hemodinâmica a mais de 24 horas, que a nossa escala de CIWA-AR esteja menor do que 8 e que tem uma tolerância plena à via oral e, obviamente, não tem alterações graves de exames, né, laboratoriais, não tenha tido crise convulsiva e tal. A gente tem que sempre fazer uma contrarreferência com o relatório mostrando as doses de medicamentos que a gente teve que fazer e a comprovação de que a gente fez a tiamina como forma de neuroproteção. Encaminhamento ao CAPS-AD, muito importante, e referenciar esse paciente também à unidade básica de saúde. E o objetivo disso é a gente fazer uma transição segura para que o paciente continue fazendo um tratamento ambulatorial e para a gente prevenir recidivas desses quadros que podem ser muito graves. E é isso, essas são as referências, basicamente foi tudo do UpToDate. Obrigada.